Olá, Central! Graça e paz, boa noite, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Essas são as formas de nós nos apresentarmos a todos, amém? Mais uma noite de celebração a Deus, mês de maio começou, mês da família, também é conhecido como mês das noivas, não sei porquê, as noivas casam, acho que nesse mês, né? Quem está noiva aí? Só a Larissa, né? Larissa está lá, Cadê o casório? O Gilson e a Érica também. Vão casar em agosto. E Larissa, vai ser quando? Depois. Também é o mês das mães, né? Domingo que vem é mês das mães. Por falar nisso, domingo que vem, venham todos, tá bom? Nós temos aqui uma programação, uma celebração a Deus muito especial para a mamãe. Vem aqui, você vai receber uma surpresa muito legal. Por falar legal, você já ouviu falar que a Igreja Batista Central é uma igreja legal? Já ouviu falar, né? Por que uma igreja legal? Porque ela leva Deus a sério, ela edifica-se mutualmente, ela ganha pessoas para Cristo através do seu testemunho pessoal, ama uns aos outros e tem liberdade para usar os seus dons e talentos. Amém? Isso significa a palavra legal. Muita gente acha, né, porque é uma igreja que grita, que celebra, é da parede preta, tira foto, tem canhão, tem luz, não é nada disso. Tudo isso é um modo que nós entendemos de celebrar a Deus, entendemos que temos toda a liberdade para usar nossos dons e talentos para adorar o Senhor. E você que está aqui nos visitando, você que está conhecendo a Central, você é bem-vindo a fazer parte dessa família, amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus, mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque esse foi o dia que o Senhor já fez. É o primeiro dia da semana, e nele nós, nessa noite, nos alegramos, porque o Senhor nos trouxe para cá em paz e segurança. O Senhor concedeu a cada um de nós a vida, Deus, a saúde, e nós vimos aqui o Pai caminhando, Deus, para este local, para adorar o Senhor, para bendizer o Teu santo nome. Por isso, Pai, nessa noite nós voltamos o nosso pensamento ao Senhor, o nosso coração, para ouvirmos a Tua palavra. Sim, ó Deus, fala cada vida nessa noite, de forma individual. Dribla, ó Deus, as minhas emoções, que não fale eu o homem, mas fale o Senhor através da minha vida. Cobre minha vida com o sangue do Senhor Jesus, cobre minha família e meus bens, para que não sofra nenhuma retaliação domingo nossa alma. Muito obrigado, Senhor, por cada família aqui presente. Nós oramos para que a paz do Senhor repouse sobre cada lar, a saúde, a alegria, o respeito, o amor, ó Deus. Também o Senhor possa abençoar todas as áreas da vida, espiritual, emocional, física, financeira e nos seus relacionamentos. Que eles sejam, ó Deus, saudáveis e tenham contentamento. Assim nós oramos na certeza que o Senhor fará muito mais que pedimos ou pensamos. Oramos assim agradecido em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Central? Amém. Você está aí? Amém. Glória a Deus, né? Abre aí sua Bíblia. Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Tipo de família. Esse é o tema que nós iremos nessa noite refletir com vocês. Eu vou usar esse texto aí para iniciarmos aqui a nossa reflexão. Gênesis está fácil de achar, né, gente? É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Fica aí depois do 11 e antes do 13. Achou? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te... E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma... E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui a palavra de Deus está muito clara na vida de Abraão. E através de Abraão, todos nós fomos abençoados. Amém, igreja?
E uma certeza que nós precisamos ter em nossa vida é que nenhum mal virá sobre nós se realmente nós acreditarmos que Deus tem todo o poder de nos guardar, nos livrar e nos curar, nos trazer toda a bênção que nós precisamos. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o medo nos domina. Eu não sei se a gente cantou essa canção hoje, né? O medo não vai nos dominar, é tanta canção que a gente canta, né? O medo não vai mais me paralisar, não vou mais sentir essas coisas. Na verdade, amados, nós sentimos sim o medo, nós sentimos mágoas, rejeição. E esses sentimentos, essas emoções negativas, elas nos paralisam. Mas sabe o que ela mais faz? Mina a nossa fé. Faz com que os nossos óculos, nossa visão, nossa cosmovisão, ela fique embaçada. E assim nós não conseguimos enxergar que há mais de 2000 anos atrás, Deus estabeleceu uma bênção sobre a vida de Abraão que atinge nós até no dia de hoje. Amém? Vira para o irmão que está ao seu lado e diga: você é uma bênção. Porque Deus declarou isso sobre a vida de Abraão e te atingiu hoje. Você é uma bênção. Então, amados, não deixe de ser dominado pelo medo, pela ansiedade, todas essas emoções negativas que sucumbem, né? Matam, minam a nossa fé no nosso Deus. Como nós estamos iniciando o mês da família, nessa noite eu quero refletir com vocês sobre os tipos de família. A família, ela representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, de convivência, e também é baseado no afeto. Segundo a Constituição brasileira, o conceito da família abrange diversas formas de organização fundamentais na relação afetiva entre os seus membros. Entretanto, não se trata de um conceito rígido ou imutável. Ao longo da história, o conceito de família já assumiu diversos significados. É lógico, amado, como igreja, como líder, nós não podemos ser alienados e pensar que só existe a família tradicional. Amém? Com aqui eu não quero popularizar, também não quero abranger e nem aprofundar nesse conceito das diversas famílias que têm surgido. Mas como igreja nós precisamos sim entender que existem vários tipos de família, e nessa noite nós queremos falar naquelas que nós cremos, que é a família que Deus instituiu. A primeira família que Deus instituiu foi Adão e Eva. Isso é claro, é bíblico. São os princípios de Deus, elas são imutáveis e nós não negociamos nossos princípios. Mas ao longo do tempo, com a evolução da humanidade, novas famílias vêm surgindo, e é exatamente isso que eu acabei de falar aqui, que é o contexto ao qual nós vivemos. E nós precisamos estar sempre atentos, nós precisamos sim, como igreja, como cristãos, sempre entender vários tipos de família que existem nos dias de hoje. Eu quero falar aqui um pouquinho com você sobre essas famílias. Atualmente, após debates envolvendo diversos setores da sociedade, o direito brasileiro ele assumiu que a Constituição da família ela se fundamenta no afeto. E através disso nós entendemos que isso não substitui a família tradicional. Ok, amados? Vamos sempre aqui defender a família tradicional. Então, está baseado na família do matrimônio e na procriação. O conceito da família ela abrange diversas formas de organização, baseadas na convivência, na relação afetiva entre seus membros e o cuidado com os indivíduos mais jovens. Segundo o artigo 226 da Constituição República de 1988, a família é compreendida com a base da sociedade e recebe a proteção especial do Estado. Então, na Constituição brasileira nossa, a família é defendida pelo Estado. Ao longo dos anos, isso significa que a família vem se alterando. Então, já falamos no começo aqui. A família tradicional, família nuclear, composta por pai, provedor da casa, mãe, cuidadora da família, e seus filhos, sendo assim, substituída por novos tipos de família. Atualmente, o entendimento jurídico sobre a família se comporta de vários tipos, que são os agregados, e visa dar conta de toda a complexidade dos setores que unem as pessoas. Muito tempo atrás, um pastor chegou e falou assim para mim: Dudu, sabe, falei isso, meu pai e minha mãe estão aqui, né? Para quem não conhece o meu pai, minha mãe está aí não, né?
Pai, levanta a mão aí. Que lá é meu pai. Ó. Eu tenho acompanhado muito meu pai, está fazendo exames médicos. Aí o pessoal chega assim, você é filho dele, né? Você é Xerox. Então, pastor Geraldo, né, um dos meus primeiros pastores, ele falou assim, Dudu, você não é da família do seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe é a família, você é agregado. Puxa vida, eu sou agregado, né? Mas calma que Deus está preparando você uma família. E aqui está a minha família, Juliana, minha esposa. Se coloca de pé aí. Primeira, é a mais linda da igreja. E assim Deus me abençoou com a família. Quem é solteiro aí? Quem é solteiro? Solteiro ficar com vergonha agora, ó. Você que é solteiro, de repente foi por opção, eu não sei. Mas Deus preparou uma família para você. Amém? Então, nós estamos vendo aqui que a família, ela vem através do matrimônio e também do afeto agregado. Vocês estão entendendo isso, né? Por exemplo, lá em casa nós cuidamos da Ana. Ana é filha da sobrinha da Juliana. A Ana está lá em casa desde que nasceu. Ela está agregada à nossa família, né? Hoje a Ana está com 3 anos. Ju, 3 anos? Tem 3 anos que a Ana está morando lá com a gente. E também hoje nós temos o xodózinho da casa, que é a nossa primeira neta, né? A Helena. Esqueci não, gente. Eu ia falar Lelê. Tá tentando Lelê, porque a gente sempre chama de Lelê, né? É o xodó da nossa casa. Então, você como indivíduo, você faz parte dessa família. A primeira família que nós estamos aqui refletindo é a família nuclear, que é a família extensa. A família nuclear ela é composta de forma restrita pelos pais e seus filhos. Por sua família extensa, ela é largada e compreendida, sendo então composta por avós, tios, primos e outras relações de parentesco. Então, a família nuclear, como estou dizendo aqui, né, vou usar exemplo, eu, Juliana, né, nós somos a família nuclear, e a Helena chegou, então, meu pai, que é avô de Helena, ele acaba sendo incluído nessa família como um avô, e tem os tios, e assim vai sendo, nessa questão do matrimônio, de uma família que se originou, essa família nuclear. Um outro tipo de família que também existe é a família matrimonial. Ela comporta a ideia da família tradicional, que é constituída através da oficialização do matrimônio e do casamento, né? Recentemente, o Brian e a Laísa se casaram, então elas constituíram essa família que nós chamamos de família matrimonial. O Gilson e a Érica vão se casar, vão constituir uma família também. Já tem uma família, e aí, daqui a pouco, eles vão se encontrar aqui naquilo que nós estamos falando aqui, né? Um outro tipo de família é a família informal. Esse é um termo utilizado para os agregados, famílias formadas a partir da união estável entre seus elementos, e esse tipo de família recebe todo tipo de amparo legal, mesmo sem a oficialização do matrimônio. Sabe, amados, a Batista Central, ela sempre foi essa igreja muito família, né, de receber muitas pessoas, e quando nós éramos lá de André Carlone, a gente sempre teve essa característica, né? Houve uma época, né, a nossa igreja ela começou no ano 2003. Né? Pra vocês terem ideia, gente, 20 anos atrás. Né? Algumas igrejas, elas não queriam pessoas dentro de sua igreja, dentro do seu núcleo de membros, pessoas que não são casadas no religioso ou no civil religioso. Então, essas pessoas eram excluídas da sua igreja. E a Central sempre foi uma igreja muito família, e nós começamos a receber essas famílias. Né? Pessoas que, dentro da sua igreja, elas eram mal vistas. Elas não podiam participar da ceia do Senhor. Na rua, quando se encontravam, né, com algum membro dessa igreja, das igrejas, eles passavam para outra calçada. Eu estou falando esses relatos de que pessoas que sempre vieram no meu gabinete me procuraram.
né? Eu não sei se isso existe nos dias de hoje, não sei se existe, né? Mas esse tipo de família, né, que nós chamamos aqui de família família informal, né? Lá no sertão da Bahia, existem muitos tipos de famílias que estão nesse sentido. Quando nós, algum tempo atrás, nós descobrimos, né, que existiam muitas pessoas que estavam vivendo desse tipo. Então, assim, começamos a surgir o Ministério de Casais. Cadê os irmãos do Ministério de Casais? Estão aí? Olha aí, ó. Esse é o povo, ó. Fernando, Dai, Rodrigo, Irã. Cadê lá atrás? Patrícia, Sérgio também está por aí. Esse é o Ministério de Casais. Pessoas que estudaram, estão preparadas, foram consagradas a Deus para ajudar você. Se você está aqui no nosso meio, você é uma pessoa que está vivendo um relacionamento de uma família informal, que ainda não se casou lá no civil, no religioso, né, você é bem-vindo aqui de qualquer jeito, nesse sentido. Nós estamos aqui como igreja de braços abertos para receber você. Nós temos um ministério de casal que está aqui para cuidar de você. Também eu vou cuidar de você. Pastor Rodrigo está aqui para cuidar de você. Daiane, pastora Ju, né? Laísa também vai cuidar de você. Vai sim. Nós estamos aqui para cuidar de você. Se você é de uma família informal e você que está nos assistindo também através dessa transmissão, essa é a sua casa. Essa é a família que está de braços abertos esperando você chegar. Amém? E por falar no sertão da Bahia, amados, quando a gente fala de outras igrejas, eu não estou aqui falando no sentido pejorativo, nem no sentido de menosprezar o trabalho que foi feito. Mas algumas igrejas elas são muito engessadas, algumas igrejas elas são cheias de dogmas e doutrinas, e lá no sertão da Bahia, quando essas igrejas chegaram lá, elas fizeram isso, né? Pessoas não eram casadas no civil, no religioso, então elas não participavam da ceia, de algumas questões que aconteciam durante o culto que era realizado ali no sertão. E aí, quando nós chegamos, Batista Central, nessa alegria toda que vocês estão vendo aí, né, uma igreja muito diferente, o que acontecia lá? A gente chegava batendo papo. E aí, como é que você está? Tudo bem? A gente conversava de tudo, né, sobre futebol, política, às vezes não muito sobre política, tem a questão lá, né, mas perguntávamos sobre as coisas que aconteciam lá. Por exemplo, lá tem muita mamona. Vocês conhecem, né, mamona, né? E tem muita mamona. Eu cheguei e perguntei para uma pessoa, né? Eu vejo que tem muita plantação de mamona, né? O que vocês fazem? A mamona aqui dá para óleo, cosmético e outras coisas aí. Nossa, lá na nossa terra a gente usa para atacar nos outros. Aí uma mulher pocou de rir. Aí, através dessa conversa informal, eu consegui então, conversar com eles lá. Quem conhece aí Munique, né? Daquele jeito todo retado, né? Fala pra caramba. Abraço, Munique, você deve estar aí no sertão nos ouvindo. Também, né? Conquistou muitas pessoas lá. Gisele, tá ali, Gisele, levanta a mão, Gisele. Né? Gisele foi conosco, cuidou das crianças. Toda vez que a gente vai lá, se pergunta por você, cadê a Gisele? Cadê a mulher, Gisele? Né? Conquistou muitas crianças lá. E em janeiro, amados, tem caravana, hein? Se vocês animarem, a gente leva 2 ônibus. Mas vocês têm que animar, gente, né? Não dá para alugar um ônibus, né, meio. Tem que ser 2, enfim. Vamos orar nesse sentido. E outra coisa, o pastor Marcelino nos desafiou aí antes. A gente está com um desafio aí ali mais ou menos entre setembro, outubro, chegando perto de novembro, de dar um pulinho lá. Então, a gente está se organizando nesse sentido. E por falar em pastor Marcelino, se você está com saudade dele, dia 14 ele está aqui. Estará aqui ministrando a palavra, vai vir para o seminário DNA 1, que vai acontecer no próximo sábado, ele estará aqui à noite ministrando a palavra conosco. Então, nós temos assim a família informal. Também nós temos a família monoparental. São famílias formadas por crianças ou jovens e apenas um dos seus primogênitos, o pai ou a mãe, né? Esse aqui é um assunto polêmico. Eita! Né? Mas eu estou preparado para isso.
A gente tem um pequeno grupo aí de estudo, tem intercessão, tem o cura interior, sempre tem um pequeno grupo e de vez em quando eu solto esses assuntos, né? Mas é um assunto que é bem discutido mesmo. Alguns não têm acesso, mas hoje a gente está aqui para falar sobre isso, né? A palavra pai, que é muito carinhosamente usada por muitas pessoas, ela é legal, né? Pai, minha mãe, não, minha mãe é minha mãe e meu pai. Ela criou ali, né? Nesse sentido, a pessoa tem orgulho de falar isso. Volto a dizer, amados, nada de errado, tá bom? Se você quer continuar acreditando nisso, amém, glória a Deus. Mas eu queria, nessa noite, refletir com vocês sobre isso. A palavra pai, na verdade, ela não existe. Porque o pai que tem as ferramentas, Deus deu a ferramenta para o pai. Disciplina, educação, identidade. Né? Só para vocês terem uma ideia que isso é bíblico. Né? Jacó, quando Raquel foi dar luz, né, ela sentiu muitas dores. Então, ela começou a chamar o filho dela de filho das dores. Mas Jacó, entendendo a identidade, ele tinha esse papel de dar identidade ao filho, ele falou, não, você não vai ser chamado de filho das dores, mas sim o filho da minha mão direita. Se não me falha a memória, Benoni significa filhos das dores, mas chamou Benjamim, filho da minha mão direita, de todo o poder. Então, o pai que tem as ferramentas da disciplina, de dar educação, de corrigir, e vocês sabem disso. Você que é mamãe, quando seu filho está aprontando muito, o que você fala? Quando seu pai chegar em casa, a gente vai conversar. Não é assim? Por quê? Porque o pai é lei, e a mãe é o prazer, é o carinho, e a mãe ela tem essas ferramentas. Né? Dentro disso, eu costumo dizer também que quando a mãe está doente, inclusive a Michelle, ela fez esse vídeo, né? Quando a mãe está doente, ela varre, ela cozinha, né? Ela faz tudo, arruma a casa, depois chega à noite, ela toma ali um remédio e deita. O homem, quando ele está doente, é igual eu, né? Eu vou morrer. Está lá sentado na cadeira, tomando sol, né? Eu estou morrendo. Eu falo que eu sou homem, que eu fico doente, pelo amor de Deus, Juliana que sofre. Não ouvi falar Jeová, né? Tem alguém que quase falou aí. Então, cada um tem ferramenta, amados. Entendeu? A mulher, ela tem as suas ferramentas. Glória a Deus por isso. Deus te criou para fazer isso. Mas qual é o complicado? O complicado é quando a mãe quer fazer o papel do pai. Isso é complicado. E por falar nisso aí, isso abrange um outro contexto que não é o de hoje, mas quero só dar uma pincelada aqui. Paternidade. Por isso, nessa questão da família monoparental, não é isso mesmo? Palavrinha difícil, né? Constituído pelo pai ou pela mãe, e quando é pela mãe só, existe o problema de paternidade. E você reparou que Deus tem colocado muitos pais na sua vida, e você não consegue parar com um pai? Quando eu falo colocar muitos pais, né? Alguém para cuidar, alguém para te dar identidade, alguém para te disciplinar, né? Quando eu coloco, né, alguém sempre chega para mim e fala assim, pastor Dudu, você me paterniza como um pai espiritual? Eu sim, né? E aí umas coisas que eu falo é o seguinte, mas você precisa aprender a ser filho ou filha, né? Nesse sentido. Então, muitas vezes, quando você que cresceu num lar sem figura paterna, e até hoje você não consegue entender essa figura paterna sobre a sua vida, é porque você ainda não aprendeu a ser filho. O dia que você aprender a ser filho, você vai ser paternizado. E a Deus vai parar de colocar pai na sua vida. Né? Tem gente que fala assim, nossa, já tive tanto pai e esse negócio não dá certo, não. Né? Aí, assim, parece que até que o problema são com os pais. Mas não é com o pai. Me desculpe se eu ia dizer, mas é você. É você que não está sabendo ser filho. Então, dentro dessa característica da família monoparental, ela é formada por criança ou jovem e apenas um dos seus promogenitores, pai ou mãe. E nós estamos aqui como igreja para te abençoar, também para estabelecer sobre a sua vida a paternidade de Deus poderoso, do nosso Abba Pai, do nosso paizinho querido. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos no poder da tua palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ordenou, Ele nos ensinou a chamar o Senhor de Abba Pai.
que é paizinho querido. E nessa noite, ó Deus, como sacerdote, ó Deus, na autoridade do Senhor Jesus, eu declaro a Deus paternidade do Senhor sobre a vida dos seus filhos e das suas filhas que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos assistindo através dessa transmissão. Ó Deus, quantos filhos, ó Deus, que ainda, Pai, não têm um amor de um pai. Ó Deus, quantos ainda estão machucados, ó Deus, e não conseguem se sentir como filhos. E nessa noite nós oramos para que a cura do Senhor venha sobre a vida de cada um. O teu sarar e o teu libertar. Senhor Jesus, nós confiamos em Ti, porque o Senhor nos convidou. Vinde a mim todos vós, estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sim, Jesus, nesta noite nós tomamos posse, ó Deus, do Teu jugo, que é suave, que é leve. E nessa noite nós declaramos que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vida de cada um. Que a paternidade do Senhor repouse sobre a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Quem recebe, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Família reconstituída é formada quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior, né? Então, já ficou claro. Família anaparental, cada palavra aqui nova para mim e para vocês também, né? Família anaparental são famílias que possuem as figuras dos pais, onde os filhos tornam-se responsáveis uns pelos outros. A lei vigente abrange também a formação de um agregado a partir dos laços afetivos, no caso de amigos, onde há uma relação de parentalidade. Então, essas famílias, onde tem os irmãos, né, os mais velhos, quando não tem a mãe ou o pai, né, esse irmão mais velho, ele se torna, então, ali, o responsável por essas pessoas. Por último aqui, a família unipessoal, que cumpre uma função jurídica importante para tratarem de pessoas que vivem sozinhas, pessoas solteiras, viúvas, separadas. Essas pessoas recebem amparo legal e não podem ter suas heranças e famílias penhoradas pela justiça. Então, de certa forma, a Batista Central, ela é a sua família unipessoal. Nós estamos aqui para te receber. Se você está precisando de uma mãe, de um pai, este é o lugar. Aqui é a sua casa. Esta é a família que Deus preparou para você. E você é bem-vindo em nome de Jesus. E se você quiser, você pode ficar. Aqui nós temos muitos pais. Nós temos o Jobson, nós temos ali o Roger, o Edivaldo, apesar de ser tem filho, é um paizão, né? O Gilson também é um paizão, o Carlos é um paizão. Gente, tem muito pai aqui, ó. O William, que é um pai recente do Gael, né? Que é um amorzinho de bebê. Temos muitas mães aqui também. Cadê as mamães? Né? Deixa eu caçar aqui, ó. Eliane, mãe nova, Daniele, né? Pastora Dai, pastora Juliana. Cadê a Eliane? Eliane fugiu aí, né? Simone, lá atrás, ó. Jaqueline? Vanusa. Patrícia Eliane está lá atrás, ó. Liliane. Temos muitas mães. Irmã Áurea lá em cima. Seu Jasson, Dona Olinda. Gente, aquele casal ali, eles estão com a gente, sabe desde quando? Desde 1998 que eu os conheço. E um pouquinho antes. Estão conosco até hoje. Vocês não conhecem ali, ó. Né? Seu Jasson, forte aplauso para esse casal. Por falar nisso, orem pelo seu Jasson, né? Está ali precisando de cuidados médicos. Orem também pela vida do meu pai, também precisa de cuidado médico, e do seu Marcelino, o papai do pastor Marcelino, que também estão passando aí por um problema delicado na saúde e carece das nossas orações. Então, a família, ela tem evoluído. Ao longo da história, o termo família, ela foi assumindo vários significados. É importante notar que, na origem, a família ela vem do latim famulus, que era composta como um grupo de servos domésticos. No Império Romano, o conceito da família passou a se designar união entre duas pessoas e seus descendentes.
Neste momento tem início a ideia de matrimônio. Isso assegurava a transmissão de bens, estatuto social, de forma hereditária, dos pais para os filhos. E durante a Idade Média, houve um estabelecimento da união matrimonial, como um sacramento da igreja. Essa mudança é uma marca da relação entre a igreja e o Estado. Então, a partir daí surge a ideia do casamento, como uma instituição sagrada, indissolúvel e destinada à reprodução. E durante esse período que se consolida o conceito família tradicional, composta por pai, mãe e filhos. Ok? Então, como igreja, nós sempre iremos defender a família tradicional, formada por pai, mãe e filhos. Mas, volto a dizer, nós não somos alienados em entender que só existe esse tipo de família. Existem muitos outros tipos de família, da qual eu acabei de falar aqui, desses nomes tudo complicado aqui. E existe muito mais ainda, amados, que eu não quero entrar nesse mérito, mas você sabe que existe muitas famílias. E como igreja, nós estamos aqui para receber todos de braços abertos. Mas lembrando, sempre seguiremos os princípios da palavra de Deus. Amém, igreja? Todos são bem-vindos a essa família, mas jamais nós vamos abrir mão dos nossos princípios. Princípios os quais estão estabelecidos na palavra de Deus. E nós precisamos, então, compreender que a família, ela atualmente é entendida como um grupo de pessoas unidas por laços afetivos. E esse conceito da família na sociologia diz que a família representa uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos ou de parentesco. Dentro dessa relação, os adultos são responsáveis por cuidar das crianças. A família também é compreendida como uma primeira instituição responsável pela socialização dos seus indivíduos. Esse conceito da família assume sua complexidade por relacionar a natureza e a partir do nascimento de novos indivíduos da espécie humana com a cultura e a organização de grupos sociais ou grupos familiares. E nós precisamos, então, amados, proteger a família. Quando nós lemos aí em Gênesis capítulo 12, nós vemos aí o versículo 13, que Deus disse assim para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe, amados, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Não há praga alguma, não há nenhuma enfermidade, não há nenhuma crise que vai atingir o povo de Deus. Amém? Mas, pastor, eu estou sofrendo tanto. Por que você está sofrendo tanto? Você parou para pensar nisso? Sabe por quê? É aquilo que o pastor Rodrigo gosta de falar muito aqui, né? Você quebra princípios, o princípio te quebra. Está aqui, ó. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que está acontecendo aqui? Quando, amados, nós saímos da presença de Deus, nós estamos quebrando esse princípio de sairmos debaixo da bênção do Senhor. E quando você sai debaixo da bênção do Senhor, você então está ali longe da proteção de Deus. Ah, pastor, mas Deus não é onipresente? Ele está em todos os lugares? Mas olha só, você tem o livre-arbítrio. E Deus respeita o seu livre-arbítrio. É aí que é a nossa encrenca. É exatamente isso. Deus, Ele sempre vai nos abençoar. Ele está pronto ali para nos proteger, nos guardar. Mas, pastor, eu estou passando por uma crise terrível no meu casamento. Eu estou passando dificuldades financeiras. Eu estou passando lutas com meus filhos, com meu marido, com minha esposa. Por quê? Porque lá atrás você semeou algumas coisas, você está colhendo agora. Porque você está afastado do Senhor. Você está quebrando princípios, que muitas vezes é o princípio de obedecer a Deus. Olha o que Deus falou com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Abraão obedeceu, ele saiu. E aqui começa a vir a promessa de Deus: eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou abençoar e engrandecer o teu nome, e você será uma bênção. Vou abençoar os que te abençoar, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. E em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos quebrando um princípio, e esse princípio nos quebra. Tem muita gente que está nova aqui, né? Alguns já ouviram eu sempre falar sobre isso,
né? Se eu subo ali naquela galeria, e lá naquela galeria eu falo assim, não, eu sou o pastor ungido da igreja, eu vou pular daqui de cima, né? Pular daqui deve ter o quê? Acho que uns 20 centímetros, né? Pular daqui é fácil, tá vendo? Ó? Não acontece nada. Mas se eu for ali pular desse jeito que eu fiz, o que vai acontecer comigo? Vou quebrar as pernas, né? Por quê? Porque existe um princípio que é a lei da gravidade, ok? O que diz a lei da gravidade? Todo o corpo menor, né, esse corpo aqui é menorzinho, né, vocês estão vendo, é atraído por um corpo maior. Então, daquela galeria até aqui embaixo, existe uma força muito grande de gravidade. E quando eu pulo, eu não vou descer suave, né? Eu vou cair com força, porque a gravidade vai puxar esse corpo menor. Então, essa é a lei da gravidade. Esse é um princípio, que todo o corpo menor é atraído por um corpo maior. Então, se existisse uma lei, a lei seria assim, não pularás da galeria, porque não te arrebentarás. Então, dentro da palavra de Deus, existem vários mandamentos, né? E os mais conhecidos são os 10, né? Não adorar outro Deus, não fazer imagem de escultura, não dizer o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, separar um dia para descansar, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar e nem falar falso testemunho. A partir daí, tem uma ramificação de outras leis, da lei de Moisés. Mas Jesus veio e ele estabeleceu 2 mandamentos e mais um terceiro que alguns não conhecem ainda. O primeiro mandamento que Jesus estabeleceu foi o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. E tem um outro mandamento que Deus falou assim, ó, você vai amar o seu próximo assim como eu amei você e você vai dar a vida por eles. Esses são os mandamentos que Deus tem para nós. Tudo isso é para quê? Para nos proteger, para nos guardar, porque os mandamentos do Senhor são princípios para guardar a nossa vida e não para acabar com o nosso prazer. Então, quando nós obedecemos os princípios do Senhor, quando nós obedecemos a sua lei, essa lei nos guarda e nos protege. Amém, igreja? Amém. Então, quando Deus falou para Abraão, você sai da sua terra e vá para o que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. E assim, a partir daí, Abraão, ele teve a sua vida abençoada. E nós precisamos proteger as famílias. Você que vive, né, em família, ela é muito importante para ensinar a viver uma vida para Deus. Na história romana, na história do mundo, né, tem um segmento de quedas de grandes sociedades antigas, como Roma, Grécia e Egito. Essas sociedades, eles estavam no pico do poder, da prosperidade, e as famílias eram fortemente valorizadas. Quando a vida familiar enfraqueceu, não valorizada, e se tornou exatamente individualista, e a sociedade começou a se deteriorar e fragmentar. Falei sobre Grécia aqui. A Grécia é um país muito liberal. Não sei se você estuda essas coisas, mas é liberal para tudo. E você sabia que o país Grécia foi à falência? Foi comprado por um banco? Chegou aí nesse ponto. Será que nós, como brasileiros, vamos deixar chegar nessa situação? Você sabe de uma coisa, amados? O diabo, ele não tem família, ele quer então destruir a sua. É nisso que nós devemos pensar. E nós devemos, de todas as formas, defender a nossa família. E como nós vamos defender a nossa família? Precisamos passar tempo juntos. Famílias que realizam muitas atividades juntas, esse tempo passa juntos, não acontece por acaso. Eles fazem acontecer para manter unidos em todas as áreas da vida. Refeição, recreação, culto e trabalho. Você já reparou que muitas famílias, na hora da refeição, eles não comem à mesa, mas é cada um no seu quarto, na sala, não é? Não come mais. As famílias não se reúnem nem para assistir televisão. Por quê? Hoje tem smartphone, né? Então, a família, ao longo do tempo, ela tem sido destruída. E nós, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos proteger a nossa família e não deixar que ela seja destruída. E volto a dizer, Satanás não tem família e quer destruir a sua. Mas Satanás, ele não vai vir com BUM! Ele não vai vir desse jeito. Vai vir com sutileza, com artimanhas, com pequenas coisinhas.
E uma das coisas que ele está tirando é o tempo de passar junto. Não existe mais qualidade de tempo entre as famílias. Aqui eu sempre brigo com os ministérios aqui, né? Deu um feriado, descansa, fica com sua família, né? Não vai inventar moda, não. Vai lá, por quê? A agenda aqui da Central, para quem está aqui na atividade direta, ó, é de segunda a segunda. Pior que a Cipolate. Tem Marte. E aí, deu um feriado, descansa, vai curtir com sua família. Né? Mas tem gente que quer marcar aí, piquenique, quer marcar praia. Nada contra, amados. Amém. Leva sua família. Você passa tempo junto. Isso me faz lembrar, de vez em quando eu brinco com Juliana, né? De vez em quando a gente está de folga assim, né? Ah, hoje é sábado, o que a gente vai fazer? Então, vamos para a igreja vamos para alguma igreja participar do culto? Ela, para com isso. Ela quer cinema, quer passear, né? Eu gosto muito de culto, então é sempre essa brincadeira. Qualidade de tempo é valorizar os momentos ao lado das pessoas que amamos e estar totalmente conectado com elas. É dedicar tempo para que vai além da presença física, um tempo exclusivo, ainda que seja pouco. Qualidade de tempo é quando o pai, que trabalha muito tempo, né, ele separa que tempo para estar com o filho. Isso me faz lembrar uma ilustração, onde uma vez um garotinho chegou para o seu pai e falou assim: pai, você ganha quanto por dia? Aí ele fez o cálculo lá, né, um tempo atrás isso, né, gente? Ah, eu ganho R$4 por dia. Ah, joia, né? E aí o menino começou a fazer o quê? A economizar R$4. Aí ele conseguiu juntar R$8. Aí ele chegou para o pai: pai, hoje é sexta-feira, sábado e domingo o senhor está em casa. Eu quero aqui, ó, comprar 4 dias do Senhor. E aí, papai, você vai deixar chegar esse tempo na sua vida, do seu pai, do seu filho pagar para ter um tempo contigo? Ou você vai agora marcar um tempo com ele? Não deixe chegar esse tempo, amados. Tenha tempo com seu filho. Muitos filhos adolescentes estão lá do outro lado, né? Eles muitas vezes chamam a sua atenção com indisciplina para você, pelo menos, bater nele, para ele sentir o teu toque. Vocês sabiam disso, gente? Vocês não sabem, né? Os filhos adolescentes, eles fazem isso. Eles, se chama o tempo da rebeldia. Eles ficam rebeldes, provocando a disciplina para chamar a sua atenção, para que você, como pai e mãe, você cuide deles. Muitas das doenças dos nossos filhos, elas são doenças psicossomáticas. Vocês sabiam disso? Para chamar a atenção dos pais. Se você vai lá dar beijinho, dar abraço, dar um banho, ele não melhora rapidinho? Já reparou isso? Então, amados, precisamos cuidar da nossa família, defender a família e passar tempo de qualidade. Precisamos ser modelos de comunicação, passar tempo conversando, ouvindo com atenção, sermos bons ouvintes e transmitir respeito. Precisamos ter o compromisso com a palavra. Nesses dias, a maioria das pessoas não estão dispostas a comprometer-se de forma alguma, porém as famílias precisam estar profundamente comprometidas em promover a felicidade e o bem-estar uns dos outros. Efésios 5 fala sobre os deveres das mulheres e dos homens. Efésios 5:22 diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Sujeitem significa obedeçam. Algumas traduções falam submissão. E lembrando que a palavra submissão não é ser capaz, é estar debaixo de uma missão, que é debaixo da missão do seu marido. Por isso que fala obedecer, se sujeitar a ele. Que você possa entender isso, pelo amor de Deus. Submissão não é ser capacho do homem, mas estar sobre uma missão. E qual é a missão do homem? Está aqui, ó, 23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, o qual o seu corpo, do qual ele é o Senhor. 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas ao marido. E 25. Maridos, ame suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por elas. Aqui está o desafio dos homens. Amar a esposa ao ponto de dar a vida. O que é isso? A mulher é sempre em primeiro lugar. Né? É isso. A mulher ela precisa sentir-se protegida e amada.
O homem ele precisa se sentir honrado e respeitado. Está aí o que Satanás tem feito nas famílias. Ele tem, de forma muito sutil, tirado a honra e o respeito das mulheres para os seus maridos, e tem tirado do homem a proteção e o amor que os maridos sentem para as suas mulheres. E nós precisamos, amados, defender a família e seguir aqui a palavra de Deus, que são esses princípios. E Efésios 6, versículos 1, 2 e 3, são para nós filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2, honre teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E versículo 3, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Ah, pastor, eu não estou bem da vida, estou passando isso, aquilo. Por quê? Está quebrando o princípio. Não honra seu pai e não honra sua mãe. Até hoje eu peço bênção ao meu pai e minha mãe. Mas eu vejo muitos lares, muitas crianças que não pedem bênção ao pai e bênção à mãe. Não está honrando. Ah, pastor, você está sendo muito legalista. Princípio da palavra de Deus. Honra teu pai e honra tua mãe. Para quê? Para que tudo vá bem e você tenha vida longa sobre a terra. Nós precisamos entender, amados, que elevar o grau de orientação religiosa é harmonizar a demonstração de relacionamentos positivos entre a religião e a felicidade conjugal, que são os relacionamentos bem-sucedidos na família. O compromisso se torna mais profundo ao frequentar uma igreja e participar das atividades religiosas. Ministério de louvor pode vir. Quinto, capacidade de enfrentar as crises de forma positiva. As crises são tratadas de forma construtiva, de qual forma conseguem ver na situação alguns elementos positivos, e não importa o quão diminutivo seja se concentrar neles. Capacidade para enfrentar as crises de forma positiva. Lá no livro de Gênesis, capítulo 13, né, logo depois que Deus falou para Abraão sair da sua terra, ele levou seu sobrinho Ló. Abraão foi tão abençoado por Deus que Ló recebeu de gruja a bênção, né? Cai aqui na mão de Abraão, e a mão passava para Ló. E Ló ele começou então a prosperar juntamente com Abraão. Acontece que o local onde eles estavam, os pastores começaram a brigar, os pastores que cuidavam ali, né, os funcionários de Abraão e de Ló, começaram a brigar entre eles. Ló, com toda a sabedoria, o que ele fez? Meu sobrinho, essa terra não comporta mais a nossa prosperidade. Vamos fazer o que então? Você olha aí, escolhe um lado que você vai, que eu vou para outro. Ló, então, escolheu os campos verdejantes, ali perto do litoral. Enquanto isso, Abraão foi para as montanhas. Lá, Abraão prosperou, assim como Jó também. Então, resolveu a crise. E não entraram em brigas. Nós, amados, precisamos defender a família. E quando estivermos vivendo um momento de crise, conversar, entender que nós precisamos da sabedoria de Deus para enfrentar as crises. Por último, a admiração. Essas famílias expressam muita admiração uns pelos outros. A admiração deve ser também um conceito para nós defendermos a nossa família. Eles se edificam psicologicamente e dão uns aos outros muitas expressões positivas. Não há nada que aprecie estar na companhia de alguém que o ajude a se sentir bem consigo mesmo. Algumas vezes o marido prefere o ambiente do trabalho porque seus colegas o fazem se sentir bem e melhor em relação a si mesmo do que com sua esposa. Sente-se mais respeitado. Infelizmente, a esposa não tem a mesma possibilidade do marido, e se ele não demonstra apreciação por sua autoestima, mingua e morre. Os filhos muitas vezes preferem passar tempo com seus colegas porque esses não o criticam de forma que os seus pais fazem. A afirmação pode ser um momento divertido na família. Tente fazer isso num culto familiar ou numa refeição, né? E você vai fazer o seguinte: você vai dizer para cada membro da família, fala elogio para o outro, elogiar, né? Você vai reunir ali sua família, no almoço, numa refeição da tarde, e vai fazer
essa dinâmica, né? Fale uma qualidade de sua mãe, fale uma qualidade do seu filho. Por quê? Isso a gente faz muito com os casais, né? A gente, quando está aconselhando um casal, a gente pega assim, a gente dá uma folha para cada um. Coloca aqui os defeitos. Em 1 minuto entrega os defeitos. Joia. Agora coloque as qualidades. Nós, infelizmente, como seres humanos, fomos muito treinados a criticar e elogiar pouco. Precisamos treinar. Amados, nada acontece de um dia para o outro. Quanto tempo você levou para aprender a andar? 2 anos? Quanto tempo você levou para aprender a falar? 2 anos? Quanto tempo você levou para aprender a escrever? 6, 7 anos? Quanto tempo você aprendeu a andar de bicicleta? 8, 10 anos? Quanto tempo você aprendeu a dirigir? 18? 14? Né? Eu aprendi com 14. Quanto tempo você aprendeu a cozinhar? Tudo leva tempo, amados. Então é tempo de hoje começar a admirar o seu marido. É tempo de hoje começar a admirar a sua esposa, de elogiar. Tudo é tempo. Então não é fazer hoje e amanhã não fazer. Diariamente elogie seu marido. Diariamente elogie sua esposa. Diariamente elogie seus filhos. Fale da qualidade. Olha, meu filho, como você é bonito. Como você cresceu. Ó, mulher, como você está bonita hoje, né? Às vezes a mulher corta 2 dedinhos do cabelo, a gente não repara. Os maridos precisam reparar mais na mulher. As mulheres precisam reparar seus maridos e elogiar. Nós precisamos, amados, defender a família. Por favor, estou quase implorando aqui. Defenda a sua família. O diabo não tem família, ele quer destruir a sua. O diabo não tem família e quer destruir a sua. Então tome cuidado com as pequenas sutilezas de Satanás, né? Os maridos têm muita dificuldade de ouvir suas esposas. As esposas têm muita dificuldade de abrir uma caixa, fechar, abrir outra para falar com seus maridos. Dica: maridos, eles conversam por caixa. Existe essa caixa aqui, ó, marido, a mulher vai chegar, marido, eu quero conversar sobre os filhos, ok? Fecha a caixa, não é mulher, fala sobre marido, sobre contas, sobre férias, né? Não é um assunto atrás do outro, não. São caixas, abre uma, fecha, abre outra, fecha. Dica aí para você defender a sua família. E por último, creio que podemos encontrar nesses princípios da palavra de Deus, apreciar e convidar cada um de vocês a fazer um novo compromisso hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus, reorganizar seus valores e prioridades, a fim de que nossas famílias sejam verdadeiramente famílias do Senhor. Amém, igreja? Nós vamos louvar a Deus agora com o ministério de louvor, e através dessa canção você pare para se organizar, você para pensar sobre aquilo que falamos, tudo que foi falado aqui hoje, de guardar e proteger a nossa família, de entender que nós precisamos de Deus, de entender que nós precisamos nos comunicar, honrar pai e mãe, que nós precisamos proteger os nossos filhos, nós precisamos guardar os princípios da palavra de Deus como mandamento para o Senhor. Amém, igreja? O Ministério do Louvor vai cantar uma canção. Feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus.